achei bastante interessante, assim, eu sei que acontece, porque a gente vive num mundo onde, pelo menos eu tenho acesso a muitas mulheres, mas eu nunca tinha ouvido de alguém dessa forma, que ela disse assim, que o marido arrumou uma amante, o marido trata, ele bate, ele machuca, mas a amante não, e o que ela queria era que o marido, e ela tem a crença de que o marido vai tratá-la como trata a amante. No meu entendimento, pelas coisas que eu tenho visto, é ao contrário. Quando ele largar a mulher, é bem a música da Marília Mendonça mesmo. Quando ele largar a mulher, quem ele vai tratar dessa forma, quem ele vai bater, quem ele vai subjugar é a amante. Mas o que a gente fala para uma mulher nessa situação? Tanto para a mulher como para a amante, porque é aquele negócio que eu estava brincando até que eu não sei, quem fez com um faz com o outro. Não existe muito a situação do... Bom, pelo menos é a minha opinião. Eu vejo muito pela questão da autoestima. Ah, Né? Toda mulher que passa por violência, a primeira coisa que é atacada é a autoestima. certo. Ela chega a um tempo que ela não consegue reagir. Às vezes, quem está de fora, né, vizinhas e tal, fala assim, nossa, então tu gosta de apanhar, por que tu não reage? Isso, você gosta de apanhar, tem muito disso. Tem Né? muita gente que escreveu isso. Você gosta de apanhar, você não reage. Na verdade, isso é um efeito da violência, um sintoma da violência psicológica. A pessoa vai perdendo a força. Então, ela pode passar a noite apanhando e no outro dia ela está fazendo café para o marido. E não é que ela seja sem vergonha, não é que ela não tenha valores. Ou que goste da ou que situação. goste da situação. Ela já não consegue, ela está silenciada. Ela não consegue reagir, que é pior. É irrelevante já para ela isso? Tanto faz. Tanto é que a gente está tão acostumado, que eu vejo muito a questão de criança. Quando a gente é criança, a gente fala assim, eu prefiro que a minha mãe me bata do que fique falando. Verdade. A minha mãe era assim, ela tinha uns discursos tão compridos que era melhor bater logo. Bate e fica quieto. Então, a violência física, muitas vezes, ela é até menor do que o efeito da violência psicológica. Porque fica falando, xingamento. Eu lembro que uma moça, ela largou o emprego para ficar com o marido, porque ele exigiu. E aí ela ficava em casa cuidando da menina. E ele chegava bêbado, passava a noite na rua, ficava nos sites. E interessante que ele xingava muito, dizia que ela era feia, que ela era ridícula, que a comida dela era imunda, esse tipo de coisa. E ela quando eu perguntava, e o que você faz nesse momento? Ela dizia, eu não consigo sair do lugar. Eu só faço, eu não reajo. E aí, doutora, faz o quê? Esse discurso foi muito importante, porque a primeira forma de violência mesmo, como bem pontuado, é a violência psicológica. E a mulher não precisa esperar chegar no ponto de violência física para procurar as autoridades policiais ou procurar ajuda. A violência psicológica, ela não é aparente fisicamente, mas ela às vezes é bem mais dolorosa, né? Porque fica silenciosa para você, você não consegue nem expor como você sente verdadeiramente. Mas a pessoa fala que é mais difícil provar o psicológico do que a agressão, porque na agressão eu vou para o corpo de delito, tá lá uma marca. Mas a delegada, que falou até do caso do estupro que aconteceu no Rio de Janeiro, ela disse que em determinadas situações não precisa de uma prova no corpo, basta que eu tenha outra coisa para provar. Mesmo no caso do estupro, a questão da perícia ela não é essencial. A jurisprudência é uníssona no sentido de valorizar muito a palavra da vítima. É óbvio que você não pode chegar e comunicar, eu fui estuprada e isso ser suficiente. Existe uma série de outros fatores, inclusive a análise psicológica e o comportamento, não comportamento se a pessoa vestia roupas curtas ou se tinha um comportamento que não, para o senso comum, não é aceitável. Digo, um comportamento psicologicamente abalado. Uma vítima de estupro, de violência, de ameaça ou de violência psicológica, ela não consegue se autodeterminar e não tem autoestima como nós, mulheres, que não somos vítimas, tem. A grande situação falada aqui até hoje em relação ao estupro no Rio de Janeiro foi que a menina era vagabunda, a menina se vestia de forma, segundo quem disse, de uma forma não ortodoxa, ou seja, de uma forma que a sociedade não aceitava, eu já não sei o que a sociedade aceita ou não, que portava armas, que morava num lugar onde mexia com droga. Mas isso, juridicamente, tem alguma relevância no caso de estupro? Nenhuma. O comportamento da vítima como eles pontuam, ser vagabunda, ser piriguete, se oferecer, não tem nenhuma relevância. Se ela estava numa situação de inconsciência em que ela era incapaz de consentir com 16 anos de idade, se houve alguma violação sexual, é estupro.
né? E não precisa de conjunção carnal, não precisa do ato em si. Qualquer ato libidinoso, de passar mãos nos órgãos genitais ou de uma forma sexual, é caracterizado estupro na forma da legislação e tem a proteção e tem uma pena igual, né? Porque o que a delegada falou na entrevista que ela deu, que a gente assistiu, ela dizia que o estupro em si podia até não ter dilaceração, assim, coisas machucaduras, mas o fato dele filmar ela dormindo ou desacordada, onde ele manipulava ela, isso já se caracterizava como estupro. Depende do tipo de manipulação, né? Nos vídeos aparecia ele fazendo como se fosse masturbação nela. Isso é estupro. Se, na verdade, ele estava filmando tão somente, é outro crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Mas se ele estava manipulando o adolescente com fins sexuais, dando ensejo a ideias de masturbação ou de algum ato sexual, que a gente chama juridicamente de ato libidinoso, é estupro. Independentemente de haver penetração, independentemente de até quantos ter anos conjunção. isso pode ser colocado como vulnerável, como, não vou falar que é menor de idade, mas até como vulnerável, que você não pode ter relação com essa pessoa, porque se você for maior de idade e ela for na delegacia, você vai responder qualquer pessoa, independentemente da idade, que esteja incapacitada de consentir, seja por uso de drogas, ou em estado de coma alcoólico, ou desacordada, ou por doença mental em que não seja possível consentir de uma forma normal, como nós consentimos, ela é considerada vulnerável. Para criança com menos de 14 anos, é considerado também vulnerável. Essa presunção é absoluta, a lei não prevê nenhuma exceção. Então, mesmo que o menor de 14 anos diga, eu quero fazer relação sexual, mesmo que o menor de 14 anos procure o homem e insista, apareça nua e diga, eu quero, não pode, é estupro. Vai responder, mesmo